O programa 40 Minutos está no ar. Um programa que leva você ao passado através dos pioneiros da nossa fronteira. O entrevistado de hoje é o senhor Lívio José Bordim. Senhor Bordim, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu queria primeiramente agradecer o convite do programa 40 Minutos. É a satisfação muito grande estar aqui participando desse programa. Vamos começar perguntando como que o senhor veio parar em Foz do Iguaçu. Bem, eu vim parar em Foz do Iguaçu a convite da minha família, que já estava aqui em 1955, né? Mas eu já vinha antes a Foz do Iguaçu, na época de férias, né? Porque eu estudava em Curitiba. E aí eu me formei naquela época em contabilidade e recebi o convite porque estava sendo montada uma nova empresa aqui em Foz do Iguaçu da família. Certo. E aí eu vim para cá em 1965. O nome dos seus pais? Meu nome do meu pai é Antônio Bordim e Perina Bordim da minha mãe. E o nome da sua senhora? É Dirce Rudinski Bordim. E os seus avós? Meu avô é David Bordim e Eugênia Bordim. Eles vieram da onde? Qual é a origem dos seus avós? Sim, os meus avós vieram como imigrantes. Naquela época as famílias vinham. O meu avô veio com mais 5 irmãos para o Brasil, pequeno. Ele chegou aqui com a idade de 8 anos. Eles desembarcaram em Santos, em São Paulo, do navio, né? Sim. E aí receberam uma colônia de terra naquela época, como imigrantes no Rio Grande do Sul. Basicamente na cidade de Casca, que fica entre Passo Fundo e Guaporé, no Rio Grande do Sul. E aí eles viveram lá da agricultura e os seus pais depois que resolveram vir para Foz? Sim, veja bem, o meu avô ele teve a família lá e meu pai também casou-se lá em Casca, né? Sim. Aí nós nascemos lá e eu perdi minha mãe com 2 anos de idade. E aí fui criado pelo meu avô, fiquei mais tempo lá com eles naquela época, né? E depois, posteriormente, que meu pai me trouxe aqui para o Paraná, quando meu pai já estava aqui na região. E ele trouxe o senhor por quê? Ele trouxe, evidentemente, porque lá era uma cidade muito pequena, né? Uhum. E queria que eu estudasse, que eu ficasse aqui junto com a família, né? Mas daí fiquei 1 ano na cidade de Toledo, no internato das freiras, e daí que eu fui para Curitiba, no internato em Curitiba, estudar a parte ginasial, depois da parte de contabilidade. O senhor lembra em que data o senhor veio para Foz do Iguaçu e qual era o número de habitantes que existia aqui? Bem, na data que eu vim para morar em Foz. Para morar em Foz. Sim. Quando eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu, a cidade tinha mais ou menos em torno de 15 mil habitantes. Era uma cidade assim bem pequena, era uma cidade bem tranquila, onde todo mundo se conhecia. Né? Uma cidade boa de viver, não tinha essa violência que tem hoje. O senhor falou que foi daqui para Curitiba para estudar. Exatamente o que o senhor foi fazer? Qual é a sua formação? Eu fui estudar na época, eu fiz o ginásio em Curitiba, né? Sim. E aí depois eu fiz o curso de contabilidade. Porque naquela época já era uma época mais difícil para você cursar uma faculdade, né? Para você ter uma ideia, naquela época, para mim ir a Curitiba demorava 2 dias de viagem. Eu pegava um ônibus de manhã, daqui dormia em Guarapuava, e depois no dia seguinte de manhã pegava outro ônibus até Curitiba. Então, nas férias de julho, né, você perdia 4 dias. 4 dias? Então eu fiz meus estudos em Curitiba. Eu estudei na Escola Técnica de Curitiba, no internato, aprendi uma profissão. E depois do internato eu fiz contabilidade à noite e trabalhava durante o dia num escritório de contabilidade. Sim. E lá então eu adquiri a prática. E aí, depois que eu me formei, aí meus irmãos, meu pai me chamaram para vir morar em Foz do Iguaçu, isso em 1955. E o senhor já veio para exercer a profissão de contabilista? Isso, então eu cheguei foi fundada a Paraguaçu naquele ano, né? Sim. Então eu já vim para cá, já trabalhando na Paraguaçu como contador. O senhor trouxe aqui várias fotos, vamos dar uma olhada. Essa foto aqui, de quem são essas pessoas? Essa foto aqui são meus avós, né? Que eu considero eles como meu segundo pai, porque eu fui criado por eles, que eu perdi minha mãe, como eu falei antes, eu perdi minha mãe com 2 anos. Então, meu avô David e minha avó Eugênia. Tá. Aqui? Aqui foi uma pesca que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu na época. Aqui está o então governador Jaime Canet,
Aqui está o Mário Boff, que é um empresário. Aqui está meu irmão falecido, Luiz Adolaro, o filho do governador. E aqui uma pessoa que eu não lembro o nome agora, que era um assessor do governador. E eu, na época, eu gostava muito de pescaria. Pelo jeito, o senhor era um bom pescador. Essa foto é... Sim, essa foto aqui foi um peixe que eu tive a felicidade de fisgar aí no Rio Paraná, e que eu ganhei um prêmio do Clube Amambai como o maior peixe daquela pescaria interna. Sim. Uhum. Essa pessoa aqui a cavalo, é o senhor? Não, essa pessoa aqui é meu pai, né, quando ele serviu o exército na cidade de Uruguaiana, isso em 1937. Certo. Esse aqui... Também meu pai, né, também uma outra posição, na época ele serviu o exército lá em Uruguaiana. Aqui tem uma foto, deve ser o senhor Antônio Bordim, né? Sim, essa foto é uma foto histórica, que o meu pai na época estava um pouco adoentado, e o presidente da Câmara aqui de Foz do Iguaçu, Hermes Vettorello, foi fazer a entrega lá na residência dele do título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Isso, o senhor lembra a data que foi isso? Olha, deve ter sido mais ou menos em 1984, que ele foi feita essa entrega, no ano de 1984. Certo. Vamos voltar a falar agora sobre as empresas. O Grupo Bordim, ele tem várias empresas em Foz do Iguaçu. O senhor poderia falar quantas empresas tem e a da qual o senhor faz parte também? Como que é dividido isso entre as pessoas que compõem a família? Bem, veja bem, é uma longa história, porque você tem que voltar ao passado. Quando nós iniciamos aqui em Foz do Iguaçu, aqui foi iniciado na atividade madeireira. Depois da atividade madeireira, houve o ciclo da madeira, né, naquela época. Houve o ciclo da madeira, que antes tinha o da erva mate, era isso? Então foi o ciclo da madeira, foi quando nós iniciamos aqui. O meu irmão, ele montou uma empresa exportadora de madeira, do Sadi Bordim, né? Sim. E daí depois que surgiu, em 1965, surgiu a Paraguaçu Automóveis, que foi a primeira concessionária de automóveis de Foz do Iguaçu. Entendeu? Sim. E posteriormente, aí veio o advento de Itaipu. Então, quando se começou a se falar de Itaipu, foi fundada a empresa Bordim Materiais de Construção, né? Certo. E depois da Bordim Materiais de Construção também foi anexa a mesma, foi feita uma exportadora de materiais para o Paraguai, né? E lá na Paraguaçu também foram montadas outras empresas que, na época, nós montamos em função do Itaipu uma locadora de automóveis, né? Que prestou muito serviço dentro da Itaipu. Montamos também uma empresa administradora de consórcios, né? E também houve uma empresa de turismo, que hoje já não existe mais. Aí depois houve a mudança de irmãos para a cidade de Curitiba, né? E lá foram montadas outras empresas que estão lá hoje funcionando. E aqui também houve empresas que foram encerradas. Aqui, mas vocês montaram mais empresas? O senhor disse que teve algumas que foram encerradas. Poderia dizer? Sim, nós encerramos a empresa de turismo, né, na época, e encerramos também a locadora, que ela foi incorporada hoje na Automóveis, né? Então é uma empresa que está encerrada, né? E nós tínhamos também, esquecido de citar aqui, uma empresa de caminhões, né, que era aqui na saída da BR, e também uma filial com uma revenda plena em Medianeira, mas aí quando aconteceu o fechamento da estrada do Colono, né, se tornou inviável, você tem uma concessionária de porte lá em Medianeira, então ela foi transformada numa filial da Paraguaçu, e hoje só tem um ponto de venda, né, só de venda de veículos, não tem mais oficina de manutenção, aquela coisa toda, né. Quando inauguraram o grupo Paraguaçu de automóveis, o senhor que administrava? Sim, a empresa começou com 5 funcionários, né? Nós começamos inicialmente com 3 mecânicos, eu na parte contábil, caixa e peças, e o seu Hélio na parte de vendas e também na parte administrativa. Fazia de tudo um pouco? De tudo um pouco. Depois a empresa começou a crescer, aí foram contratados os funileiros, os chapeadores, os pintores, mais pessoal na área de peças, mais vendedores, foi crescendo, né? Aqui tem uma foto, né, de quando foi inaugurada a Paraguaçu. Isso aqui é importante que o Ravi pegue aí para mostrar a diferença com a
com a realidade atual aí? Então, essa aqui é a primeira foto, né, da primeira concessionária de automóveis de Foz do Iguaçu. E você pode ver que é uma construção em madeira, né? Nós tínhamos aqui na parte de trás a parte da oficina, aqui na parte central da área de peças, e aqui nós tínhamos uma entrada que era a parte de vendas. Essa parte aqui era a parte de venda de veículos novos. Evidentemente que era uma construção pequena, porque naquela época a nossa cota inicial foi somente de 5 veículos mês. Sim. E depois a coisa começou a crescer. Então essa foto aqui, essa revenda, estava situada bem na metade daquela quadra que nós estamos hoje lá. Certo. É no mesmo local onde está Paraguaçu hoje, só que é na metade da quadra, né? Era uma construção de madeira que foi onde iniciou-se tudo, né? Quando... Tá ok. Vamos colocar aqui esse quadro. E eu gostaria de saber o seguinte. Quando vocês iniciaram, já pelo visto já existiam muitos carros aqui no momento. Vocês têm ideia de quantos carros existiam e para quem foi vendido o primeiro carro da Paraguaçu? Sim, veja bem. Aqui já existiam carros, né? Não existia, era um anseio, inclusive, da população aqui de Foz do Iguaçu, para que se montasse uma concessionária autorizada, né? Que eles também tinham dificuldade para comprar os carros. Eles tinham que viajar para Cascavel, Curitiba, e a estrada era tudo de chão naquela época, né? Então, meu irmão se uniu aí com outros empresários e fizeram uma sociedade e montaram a Paraguaçu. Então, o nosso primeiro cliente que comprou o primeiro carro foi o senhor... Gordinho, vamos deixar o senhor falar sobre o primeiro cliente no próximo bloco. Agora nós vamos para os comerciais e no próximo bloco o telespectador vai saber quem foi o primeiro cliente a comprar um carro da Paraguaçu de automóveis. Até mais. O programa 40 Minutos está de volta. Vamos agora para o segundo bloco, entrevistando o senhor Lívio José Burdim, que vai nos mostrar qual foi o primeiro comprador da Paraguaçu. Senhor Burdim, poderia nos mostrar, inclusive o senhor parece que tem a foto aí do primeiro comprador de veículo da Paraguaçu de automóveis. Sim, eu tenho aqui a foto que foi guardada por nós por muito carinho, por seu primeiro cliente. Isso foi em agosto de 1965. Né? Está aqui o senhor Evandro Estélio Teixeira, recebendo aqui a chave do senhor Hélio Bordim, do primeiro Fusca entregue em Foz do Iguaçu pela concessionária Paraguaçu. O senhor Evandro Teixeira, que foi ex-vereador e foi farmacêutico, que foi entrevistado no nosso último programa aqui. E qual foi parece que o senhor tem aí também o segundo comprador, que carro que foi? O segundo comprador foi o chamado famoso pé de boi, não sei se você ouviu falar do Fusca pé de boi, chegou a ter conhecimento. Era um Fusca um pouco menos de acessórios do que o normal para se tornar um pouco mais barato. Então aqui está sendo feita a entrega para o senhor Laurindo Ortega, que foi o nosso segundo comprador na época também, em agosto de 65. E pagou à vista, pelo jeito? Naquela época os negócios eram praticamente feitos mais à vista, né? Sim. Porque não existia tantos bancos como hoje, o financiamento era mais, a operação era um pouco mais complicada, né? Certo. E nessa época começou, parece, o ciclo da Itaipu, e logo em seguida... E vocês tiveram uma participação com muitas vendas também. Sim, veja bem, nós começamos aqui, ficamos uns anos, né? Depois quando começou a época da Itaipu, que foi mais ou menos em torno aí de 1970, por aí, né? Então houve uma explosão, porque nós tínhamos naquela oportunidade população de Foz do Iguaçu girando em torno aí de 20, 30 mil habitantes, não me recordo bem o número agora certo, e de repente passou de uma hora para outra para mais de 100 mil habitantes. Então, evidentemente que houve uma explosão nas empresas que estavam instaladas aqui naquela época em Foz do Iguaçu, para atender a demanda que gerou, né, a Itaipu. Então, nós tivemos na época um crescimento muito forte nas nossas vendas, inclusive tivemos que ampliar nossas instalações naquela oportunidade. Fizemos depois aqui na parte da Avenida Brasil, fizemos uma ampliação, né, para poder atender a demanda, inclusive ampliando o estoque de peça, ferramental de oficina, aumentando o número de funcionários, de mecânicos, de funilheiros, de pintores, de chapeadores,
né, investindo em mais equipamentos, para poder atender. Inclusive nós tínhamos, para você ter uma ideia, naquela época nós chegamos a ter turno que trabalhava até meia-noite, 2 horas da manhã, porque era um volume muito grande de veículos a serem consertados, né? Vocês venderam muitos veículos e chegaram a alocar também? Também. Então nós chegamos fomos convidados pela Itaipu, né, na época, a fundar uma locadora, que chamou-se Paraguaçu Locadora de Automóveis, e chegamos a ter na oportunidade em torno de 500 carros, né, entre Fuscas e Kombis, né, para atender a Itaipu. Nós chegamos a montar uma oficina dentro da Itaipu, né, porque lá você tinha que fazer a manutenção dia e noite. A Itaipu ela não parava dia e noite, e você tinha que ter a manutenção constante desses veículos. Então nós montamos também uma oficina lá dentro da Itaipu. E o senhor tem alguma foto dessa época do ciclo da Itaipu? Olha, eu tenho aqui várias premiações que a Paraguaçu recebeu por parte da Volkswagen, né? Sim. Como destaque a nível nacional. Se eu puder explicando o que está focalizando. Eu tenho aqui o seu Hélio Bordin recebendo do diretor de venda da Volkswagen um prêmio, né, na área de vendas. Tem uma outra aqui que é o seu João Henrique Kim, que era o nosso gerente na parte de assistência técnica, recebendo também um prêmio de destaque na área de oficina e peças, né? Depois aqui mais adiante, eu tenho aqui um outro prêmio também, num outro ano, que foi em 1980, nós fomos premiados 2 vezes. Uma na área de peças, que recebemos o Virabrequim de Ouro, que foi a revenda que mais se destacou aqui no sul do Brasil, na área de peças. E na área de venda de veículos novos também, aqui o senhor Sadi Bordim recebendo lá da diretoria da fábrica o prêmio na área de destaque em vendas. Certo. Né? Então, o ano de 80 foi um ano assim excepcional no ramo de comércio de Foz do Iguaçu. Foi o ano auge do comércio que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu. Foi geral uma época em que a economia foi superaquecida. Nós tivemos aquele ciclo, né, Sim. da Itaipu, onde a cidade aumentou não só em função da Itaipu, mas também nos outros setores de comércio, de comercialização, né? Então foi um ciclo que houve econômico que trouxe crescimento e geração para todos os empresários, acredito, aqui estabelecidos naquela época, foi esse momento. O senhor tem algum fato pitoresco que aconteceu na época da inauguração da empresa? Sim, então veja bem, nós inauguramos, isso foi em 1965, então tem um fato que até mexeu com a cidade. Foi o seguinte, nós fizemos a inauguração com a primeira cota de 5 carros, né? Foi aquela festa, aquela coisa toda, e aí fizemos a venda de mais veículos para clientes. E dentre eles estava um advogado famoso aqui da cidade, que comprou o carro. O senhor pode dizer o nome? Eu gostaria, ele já é falecido, então vou preservar o nome. Tá bom. Mas o que aconteceu? Foi um ano assim de muita chuva, choveu muito. E esses carros, na época, eles vinham via norte do Paraná e passavam um rio que chamava-se o Rio Piquiri. Então esses caminhões passavam em cima de uma balsa. E o rio encheu tanto que o caminhão não conseguia passar. Então nós ficamos lá no rio com 2 ou 3 carretas presas lá, por não poder passar, e os clientes aqui nos pressionando para receber os veículos. Inclusive o advogado fez um movimento, fez um abaixo-assinado para entrar com uma ação judicial, dizendo que a empresa era uma empresa que estava lesando os contribuintes de Foz do Iguaçu, era uma empresa que foi instalada aqui e que não ia vingar. Então, no dia que essas carretas conseguiram passar, e nós chegamos aqui, nós entramos aqui na Avenida Brasil, que naquela época era de 2 mãos, fizemos um desfile soltando aqueles foguetórios, para comemorar a chegada da primeira cota, as primeiras cotas aqui de veículos. E essas carretas eram iguais às que se usa hoje, os caminhões cegonhas? Sim, elas eram um pouco menores, né? Elas tinham capacidade para trazer 5 veículos. Inclusive, eu queria mostrar aqui a foto da primeira carreta que chegou aqui em Foz do Iguaçu, descarregando os primeiros veículos que chegaram aqui na nossa concessionária. E quantos carros o senhor lembra quantos carros foram entregues? Até hoje? Não naquela época, primeiro que houve esse problema? Sim, foram em torno de 14 carros que ficaram retidos lá no rio, que não conseguiam passar. E foram logo depois da inauguração. Sim. E até hoje o senhor tem uma avaliação de quantos veículos foram vendidos? Olha, até hoje, mais ou menos, nós vendemos mais que 35 mil veículos até hoje.
Então, vocês são os culpados por todos esses carros que estão aqui atravessando a ponte, estão Não, nós estamos dando conforto, não. Aí, nós estamos dando conforto e uma ferramenta de trabalho para os nossos clientes aqui de Foz do Iguaçu, né? Certo. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos promovendo o desenvolvimento também da cidade, né? Sim. E trazendo esses veículos para cá, né? Exatamente. Eu soube que os senhores têm... O Grupo Burdim se desenvolveu aqui na região e se expandiu para Curitiba. Vocês têm várias empresas em Curitiba. Quantas são e qual é o ramo de atividade que elas estão trabalhando? Isso. Então é o seguinte, as famílias vão crescendo, né? Com o decorrer do tempo elas vão crescendo e elas precisam se expandir. Então, em função também na época dos estudos dos filhos, eles foram para Curitiba, né? Então lá também nós procuramos também lá, eles procuraram meus irmãos também e montar umas novas atividades. Mas basicamente é dentro do mesmo ramo. Então lá é o seguinte, lá nós temos marca Fiat e Ford e Toyota. Uhum. Né? Meus irmãos têm lá em Curitiba. E depois tem mais também na cidade de Itajaí, também na cidade de Blumenau, também 2 concessionárias. E também tem uma empresa de leilões de veículos, né, que chama-se Paraguaçu Leilões, e uma empresa também que era na área de madeira, né, que ainda ficou remanescente desde aquela época aqui de Foz do Iguaçu, ainda continua em Curitiba, na área madeireira, né. Mas a maior parte está no segmento de veículos. A maior parte do segmento de veículos. Vocês têm pretensão de fazer algum investimento ainda aqui na região, ou pretendem continuar só com o ramo que estão desenvolvendo? Olha, atualmente é o seguinte, atualmente a gente está aguardando uma melhora econômica que está se falando e se projetando aqui para Foz do Iguaçu. Evidentemente, se houver essa melhora econômica, todo empresário ele quer investir, ele espera investir. E também o nosso objetivo é investir cada vez mais, entendeu? Então, agora mesmo eu iniciei um investimento lá na Paraguaçu, vou fazer uma nova área de veículos usados, entendeu? Então a gente está investindo em equipamento, a gente sempre tem que comprar um equipamento novo, mais moderno, mais atualizado. Então a gente nunca deixa de investir. Então o nosso pensamento é, se houver uma melhora na cidade, a gente vai procurar outras alternativas de investimento, sim. Certo. Durante o desenvolvimento da empresa, quais foram as maiores dificuldades que os senhores tiveram para levar a empresa ao desenvolvimento? Sim. Veja bem, no início nós tivemos muitas dificuldades porque você não tem a tecnologia que você tem hoje. Na época, o telefone era só local, você não falava interurbano, você não tinha... a nossa única comunicação com a fábrica era via telegrama. Depois que apareceu o Telex, que já foi um avanço, né, mais adiante, mas nós tivemos muita dificuldade. Meu irmão tinha que ir para São Paulo todo mês para ir lá levar os cheques, de pagar as contas lá na fábrica, aquela coisa toda. Então, foi um momento muito difícil, que hoje a coisa mudou com o avanço da tecnologia. Certo. Nós vamos agora para os intervalos comerciais e voltamos daqui a 3 minutos com essa entrevista. Continue com a gente. O programa 40 Minutos está de volta. Vamos agora para o terceiro e último bloco, hoje entrevistando o senhor Lívio José Burdim. Senhor Burdim, quais foram as atividades sociais que as empresas Burdim já prestaram para a cidade e eu acredito que até hoje estão prestando? Sim, veja bem, nesses anos todos a gente sempre participou de atividades na comunidade, entendeu? Tem o meu irmão que faz parte do LAI, Clube de Serviço. A gente desenvolveu na época gincanas, várias gincanas, de entretenimento, né? A cidade. Nós promovemos em várias oportunidades, reunindo lá na Paraguaçu festas para crianças, com pintura, com participação de Papai Noel, essas coisas todas. E mais recentemente a gente está com uma campanha assim anual, todo final de ano, nos meses de novembro e dezembro, nós fazemos uma arrecadação de alimentos e esses alimentos são doados. Eu tenho aqui fotos, né? São doados para entidades? Para entidades, principalmente para a irmã Ernesta, que todo ano tem pego lá esses alimentos lá na Paraguaçu. E uma parte também foi doada para uma outra entidade, que não me lembro aqui agora o nome. Vou mostrar a foto essa ali. Aqui é a irmã Ernesta recebendo aqui lá da Paraguaçu, do Carlos Bordim e do Valdir, que são nossos
gerentes, né? Aqui estão os alimentos que ela recebe, os alimentos arrecadados. A irmã Ernestia de qual entidade? É da Igreja Católica de Foz? De Foz, Então é doado, ela tem lá uma creche, né? Sim. E esses alimentos são doados para ela no atendimento dela, da creche, né? Da alimentação. Então a gente sempre está preocupado. Fora isso, a gente sempre participa também de outras entidades com ajuda que vem pedir lá, entendeu? A gente nunca se furta de ajudar. Por exemplo, é uma cadeira de rodas que de vez em quando o Rotary vem pedir, é uma outra contribuição lá para uma igreja, enfim. A gente está ali no centro, sempre vem alguém pedir uma ajuda e a gente, na maneira possível, a gente procura ajudar. Na medida do possível. Na medida possível, a gente vai ajudando, né? Sim. Não pode ajudar também tudo com grandes importâncias, porque isso não tem esse limite. Mas a gente procura ajudar da melhor maneira possível, participar, né? Certo. O senhor hoje falou que esteve aqui, o senhor veio para Foz do Iguaçu na época do ciclo da madeira. O senhor poderia falar um pouco sobre como foi essa época aqui em Foz do Iguaçu, para onde ia essa madeira? Parece que a madeira predominante aqui era o pinheiro, né? E como que foi esse ciclo de desmatamento aqui? Olha, nós tivemos um grande ciclo aqui em Foz do Iguaçu, que foi o ciclo madeireiro. Então, quando eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu, eu nunca esqueço que eu vim de automóvel num dia de chuva, e de Cascavel para cá. E toda a estrada era tudo com mato, era mato fechado, entendeu? E aqui em Foz nós tínhamos aproximadamente, na época, 65 madeireiras exportadoras, que só faziam exportação. E essa madeira, ela vinha serrada em tábuas de pinho, né? E eram armazenadas, secas armazenadas nos galpões, existiam muitos galpões na barranca do rio, chegavam no navio e eram carregadas no navio e iam para a Argentina. E então foi um ciclo muito importante econômico desenvolvido naquela época. Esse pinho, araucária, né, ele vinha das regiões aqui de Toledo, Cascavel, aí próximo a Laranjeiras do Sul, de toda aqui a nossa região. Então houve um desmatamento muito grande na época para aproveitar esse ciclo econômico de exportação. Na época, derrubar a madeira era desenvolvimento, era considerado isso, né? Sim, inclusive para a exploração também das fazendas. Era tudo mato fechado, as famílias vinham se estabelecer nas áreas de fazenda, de terras, elas tinham que derrubar o mato para poder plantar o pasto, fazer o gado e a agricultura em si normalmente, e foi desmatado. E nessa época já é certo que existia um contrabando já. O senhor sabe contar algum fato que aconteceu nessa época relacionado, pode ser qualquer assunto? Olha, o contrabando na época que eu vim para cá era muito pouco. Não existia ainda a ponta amizade? Não existia ainda. Nós passávamos aqui no porto aqui embaixo, né, de balsa, e com barcos, então também tinha aqueles barquinhos pequenos, né? Era feita a travessia aqui embaixo, né, no porto oficial. Depois, o contrabando começou, o grosso do contrabando, ele começou depois da Ponte da Amizade, né? E também não era esse ciclo que existiu, que foi o ciclo do comprista, né? Isso aí foi se desenvolvendo, porque nós tínhamos as primeiras lojas aqui em Porto Franco, e depois que foi feita a Ponte da Amizade é que surgiu Cidade de Leste, não existia ainda, né? Então ali que foram instaladas as lojas, né? Foi sendo desenvolvida essa parte da Cidade de Leste. Então, aí depois que a instalação dessas lojas, esse comércio todo, que houve esse aumento desse volume de compristas e tal. Contrabando sempre existia, mas era um contrabando assim de pequena escala, né? De pouca coisa. Na época, a travessia era feita com pequenos barcos e com balsa. Como que o cidadão aqui era recebido no Paraguai ou na Argentina pelas autoridades, pelo povo? Bem, no Paraguai, o brasileiro sempre foi bem recebido, né? Agora, a Argentina, você tinha aquela famosa siesta, né? Que você ia para lá e fechava tudo ao meio-dia, só abria às 3 horas da tarde, o pessoal ia almoçar e ia fazer dormir. Mas era uma travessia tranquila, não existia problema nenhum. A população até era menor, né? Era menor, nós éramos bem recebidos lá, tanto na Argentina como no Paraguai. Certo. Nessa época, houve um ciclo também de turismo, que ele estava em evolução.
como que o turista ele era recebido aqui? Como que eles vinham para Foz do Iguaçu? Já existiam ônibus assim para transporte do pessoal? Nós sabemos que o caminho para as cataratas era bastante precário. O que o senhor tem a falar sobre essa época do desenvolvimento turístico? Olha, nós tivemos uma época porque você não tinha, a parte aérea era muito pequena. Nós tínhamos aqueles aviões Douglas, né, pequenos, né? Então, o turista vinha mais de automóvel. Eu aí posso afirmar isso porque nós tínhamos clientes na Paraguaçu que vinham consertar os carros de várias regiões do Brasil. Então, ele vinha mais de automóvel. Depois, então, começaram a surgir as excursões de ônibus também, né? Mas a parte aérea era muito pequena, nós tínhamos 1 ou 2 voos por dia com aviões bem pequenos. Mas era um turismo assim, lógico, era em menor escala, porque tinham menos hotéis, né? Mas sempre existiu o turismo, era um turismo muito bom, o pessoal participava muito, né? E o pessoal vinha normalmente de automóvel? De automóvel, mais de automóvel. Sim. De automóvel próprio. E tinha muitos estrangeiros chegando ou era mais brasileiros? Olha, era mais brasileiros e argentinos, né? Sim. Nós tínhamos muitos clientes argentinos que também vinham de automóvel, mas também bastante brasileiros, né? O turismo estrangeiro, ele vinha mais, era de avião mesmo, né? Certo. E vamos falar um pouco sobre a política local na época. O senhor lembra quem era o prefeito aqui, logo que o senhor chegou em Foz do Iguaçu? Olha, houve um prefeito aqui que chamava-se, não era nem de Foz do Iguaçu, era de Selva Azul, chamado Emílio Gomes. Sim, mas ele não era nomeado. Não era nomeado, era eleito. Mas depois com o regime militar que nós tivemos depois parece que foi Osíris Santos. A partir de 64? Depois de 64, aí houve os prefeitos nomeados. Então, até teve um fato pitoresco de um prefeito que não ficou um mês aqui. Quem é que o senhor lembra? Eu não lembro o nome agora, era um capitão do exército que foi nomeado, era um de cavalaria, né? Sim. Então até na época nós éramos proprietários do hotel não lembra o nome agora, e ele se hospedou naquele hotel. Então ele ficou aqui praticamente, não ficou um mês. Então houve uma troca muito rápida de prefeitos nomeados. O que mais tempo ficou foi o coronel Clóvis Cunha Viana, né? O senhor falou no seu Osíris Santos. Osíris Santos também foi prefeito eleito aqui de Foz do Iguaçu. Eleito, né? Eleito. E esse capitão, o senhor não sabe o porquê que ele ficou tão pouco tempo? Não sei. Depois nós tivemos, quando houve o término do regime militar, nós tivemos o prefeito indicado, que na época foi o Vades Benvenuti, né? Que foi indicado aqui pela comunidade, pelo partido de Foz do Iguaçu, que inclusive na época eu fazia parte da comissão, né? E que foi lá que o presidente nomeou o Vades, então, prefeito, e depois que houve então o término dessa parte dos prefeitos nomeados, né, para a parte militar. Certo. O programa 40 Minutos está terminando. Eu quero agradecer a sua participação nessa entrevista e se o senhor quiser comentar alguma coisa. Olha, eu queria agradecer o convite, né? E para mim foi muito bom estar participando, relembrando de fatos da época, né? E também queria levar aqui um agradecimento a toda a comunidade de Foz do Iguaçu, que nos prestigiou até hoje. No próximo ano nós vamos completar 40 anos de atividade aqui pela Paraguaçu, né? Então é um marco histórico, então vai o nosso agradecimento a toda a comunidade e nossos clientes. Então o programa 40 Minutos se encerra aqui e até a semana que vem, pessoal.